Capítulo 3, do rapto, rapto violento ou mediante fraude, art. 219, revogado, rapto consensual, art. 220, revogado, diminuição de pena. Art. 221, revogado, concurso de rapto e outro crime, art. 222, revogado, capítulo 4, disposições gerais, art. 223, revogado. Art. 224, revogado, ação penal, art. 225, nos crimes definidos nos capítulos I e I deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Parágrafo único, revogado, aumento de pena, art. 226, a pena é aumentada, e, de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas. E, de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. E, revogado, IV, de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado, estupro coletivo, a, mediante concurso de dois ou mais agentes, estupro corretivo. B. Para controlar o comportamento social ou sexual da vítima, capítulo 5, do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Mediação para servir a lascívia de outrem, art. 227 induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem, pena, reclusão, de 1 a 3 anos. Se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, segundo se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, pena, reclusão, de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Terceiro, se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Art. 228, induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos, segundo se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Pena, reclusão, de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência. Terceiro, se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa, casa de prostituição. Art. 229, manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa, rufianismo. Art. 230 tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pena, reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência, tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual, art. 231, revogado. Art. 231-A, revogado. Art. 232, revogado. Promoção de migração ilegal.
Art. 232-A. Promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Primeiro, na mesma pena incorre quem promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Segundo, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se e o crime é cometido com violência, ou e a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Terceiro, a pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas, capítulo 6, do ultraje público ao pudor, ato obsceno. Art. 233. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa, escrito ou objeto obsceno. Art. 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, e, vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo. E, realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação teatral, ou exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo, que tenha o mesmo caráter. E realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Capítulo 7. Disposições gerais, aumento de pena. Art. 234-A. Nos crimes previstos neste título a pena é aumentada, vetado, de metade a 2/3, se do crime resulta gravidez. E de 1/3 a 2/3, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Art. 234-B. Os processos em que se apuram crimes definidos neste título correrão em segredo de justiça. Art. 234-C. Vetado. Título VII. Dos crimes contra a família. Capítulo 1. Dos crimes contra o casamento, bigamia, art. 235. Contrair alguém, sendo casado, novo casamento, pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Primeiro, aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção, de 1 a 3 anos. Segundo, anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou o outro por motivo que não há bigamia, considera-se inexistente o crime, induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Art. 236. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Conhecimento prévio de impedimento. Art. 237. Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe causa nulidade absoluta, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Simulação de autoridade para celebração de casamento. Art. 238. Atribuir-se falsamente autoridade para celebração de casamento. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Simulação de casamento. Art. 239. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Adultério. Art. 240. Revogado. Capítulo 2. Dos crimes contra o estado de filiação. Registro de nascimento inexistente. Art. 241. Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Parto suposto, supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. Art. 242. Dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil.
Pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, pena, detenção, de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Sonegação de estado de filiação. Art. 243 deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra com o fim de prejudicar direito inerente ao estado civil. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Capítulo 3, dos crimes contra a assistência familiar, abandono material. Art. 244, deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo. Pena, detenção, de 1 a 4 anos e multa, de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Entrega de filho menor à pessoa inidônea. Art. 245 entregar filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Pena, detenção, de 1 a 2 anos. Primeiro, a pena é de 1 a 4 anos de reclusão, se o agente pratica delito para obter lucro, ou se o menor é enviado para o exterior. Segundo, incorre, também, na pena do parágrafo anterior quem, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior com o fito de obter lucro. Abandono intelectual. Art. 246 deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Art. 247 permitir alguém que menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, e frequente casa de jogo ou mal afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida, e frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza, e resida ou trabalhe em casa de prostituição. E mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Capítulo 4, dos crimes contra o pátrio poder, tutela curatela. Induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes. Art. 248 induzir menor de 18 anos, ou interdito, a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial, confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor ou do curador algum menor de 18 anos ou interdito, ou deixar, sem justa causa, de entregá-lo a quem legitimamente o reclame. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa, subtração de incapazes. Art. 249 subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial. Pena, detenção, de 2 meses a 2 anos, se o fato não constitui elemento de outro crime. Primeiro, o fato de ser o agente pai ou tutor do menor ou curador do interdito não o exime de pena, se destituído ou temporariamente privado do pátrio poder, tutela, curatela ou guarda. Segundo, no caso de restituição do menor ou do interdito, se este não sofreu maus tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar pena. Canal Áudios EI. Se gostou, curta e compartilhe. Dicas e novidades na descrição do vídeo. Bons estudos!